Olá, boa noite. Eu sou o André Sintra, jornalista. Estamos aqui hoje com o Betim.com para entrevistar o companheiro Alex Custódio, que é presidente dos sindicatos metalúrgicos de Betim e região. Tudo bem por aí, Alex? Está nos ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí através dessa live. Maravilha. Alex, você já é o presidente do sindicato. A eleição foi nos dias 12 e 13 de fevereiro. 12 e 13 ou 11 e 12? Agora me deu até um branco. Quando que você assumiu e como é que foi feito? Houve cerimônia de posse? Não houve? Como é que foi esse processo? Bom, André, a nossa eleição aconteceu nos dias 11 e 12 de fevereiro. A nossa posse foi no dia 9 de abril. Foi somente a posse de forma o mais simples possível, né? Foi só a assinatura mesmo, tomando posse do mandato, e não conseguimos fazer a cerimônia de posse devido a essa situação que nós estamos vivendo dentro do nosso país, que é a questão aí da pandemia do novo coronavírus. Então, a gente não teve a cerimônia de posse, mas já assumimos o mandato com inúmeros desafios pela frente, né? Então, e já estamos aí na luta em prol dos trabalhadores e das trabalhadoras. O sindicato está funcionando? Como é que vocês se organizaram para esse período? Os funcionários têm ido ou há uma parte dos serviços que estão online? Olha, todos os nossos funcionários estavam de férias coletivas, acabou recentemente as férias coletivas e agora estão de banco de horas. E a diretoria está funcionando de forma virtual, né? Está atendendo a telefonemas, fazendo negociações através de videoconferências, e a nossa vida está sendo essa. Ok. Eu estive aí em Betim na eleição, fiquei bastante tempo aí, e a pauta que dominou a eleição, até com muita unidade das forças da categoria, ela tinha um pouco de questões internas, trabalho de base, manutenção de emprego, esses debates. E de repente veio essa pandemia muito grave aí, que alterou completamente aí a dinâmica do trabalho em Betim, que é uma cidade industrial. Vocês chegaram a mandar, em meados de março, uma notificação para as empresas da região. Como é que foi isso? O que vocês solicitaram? Como é que foi esse diálogo? É importante frisar que o que nós propusemos durante a nossa campanha, nós não conseguimos implementar de imediato, que é aquela maior proximidade com a base, devido às orientações, né, da Organização Mundial da Saúde, de vários outros órgãos, para a gente evitar aglomerações, e levando em consideração essas orientações dessas entidades, nós enviamos sim uma notificação para todas as empresas metalúrgicas. Nós estávamos e continuamos, né, preocupados com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras metalúrgicas. Enviamos uma orientação para que as empresas concedessem férias coletivas, colocassem os trabalhadores até mesmo de banco de horas, com o intuito de evitar aglomeração. Algumas empresas a gente conseguiu êxito, suspender a sua produção. Outras empresas não levaram em consideração o que os órgãos estão falando, né? Inclusive a Organização Mundial da Saúde, e continuam com a sua produção dentro de uma certa normalidade. Então, nas entrelinhas, a gente tem visto que algumas empresas não estão tão preocupadas com a saúde dos trabalhadores, igual a gente entende que seria necessário. A maior empregadora aí de Betim na área metalúrgica é a Fiat. Como é que foi esse diálogo com a Fiat? Depois acabou saindo um acordo. O que prevê esse acordo, basicamente?
Sim. É importante dizer que a notificação que nós mandamos para todas as empresas da base, também mandamos essa notificação para a FCA. A FCA, de início, tentou uma férias coletiva para alguns dias após essa notificação que nós fizemos, mas devido a uma longa conversa, a empresa entendeu que deveria suspender a produção, deixar os trabalhadores em casa, mas antes de finalizar essas férias coletivas, a representação da empresa entrou em contato com o sindicato com o intuito de fazer um acordo para que junto a gente pudesse ver uma saída para essa situação tão adversa que a gente está vivenciando. E após várias reuniões, conseguimos chegar em um acordo de redução de jornada e salários. Esse acordo, as pessoas que ainda não tiverem conhecimento dele, pode acompanhar nas nossas redes sociais aí, no nosso site, que foi um acordo de redução de jornada e salários. E quem está no grupo de risco, o trabalhador que tem mais de 60 anos, que tem uma doença o deixa mais vulnerável ao coronavírus, o acordo prevê que ele pare de trabalhar nesse período, né, de pandemia. E outros aí, e com os outros, há esse ajuste de jornada e salário. É mais ou menos isso? Isso. Os trabalhadores que são considerados do grupo de risco, conseguimos ajustar junto à empresa que todos estarão de licença remunerada. Ou seja, eles não irão entrar nessa questão da redução de jornada e salários, estarão em casa, em isolamento, recebendo o seu salário integral. Para os demais trabalhadores que foram incorporados, né, na redução de jornada e salários, além de todos os benefícios habituais serem mantidos, também terão estabilidade até o dia 15 de novembro de 2020. Penso que diante de uma situação tão adversa que o país está vivendo, né, com a pandemia do novo coronavírus, a economia que já estava em frangalhos, vamos dizer assim, no ano de 2019, penso que é importante a gente frisar isso, que a economia brasileira já estava andando muito ruim, né? Para não dizer catastrófica, vamos dizer assim. Prova disso que o PIB do ano de 2019 teve um crescimento pífio de 1,1%. E com a chegada do novo coronavírus, dessa pandemia, certamente a economia, a decadência da economia se agravou mais ainda. E diante de tudo isso, vários patrões e até parte do governo federal têm feito um certo movimento de colocar essa crise nas costas dos trabalhadores. Então, vários patrões fazendo inúmeras demissões, não se importando com normas trabalhistas. Então, eu penso que esse acordo que nós conseguimos fazer com a montadora foi extremamente importante em vários pontos, e um dos pontos que a gente tem que mencionar é a estabilidade do emprego de todos os trabalhadores, funcionários dessa montadora. Então, nenhum trabalhador da FCA Fiat será demitido até 15 de novembro, é isso? Exatamente. Estabilidade para todos os trabalhadores. Tem uma internauta aqui que entrou agora, eu perdi o nome, mas perguntando quando é que volta. É a Nívia Barbosa. Quando a Fiat voltará à produção? Como é que está essa negociação? Sim. Com relação à produção efetiva de veículos, a previsão é de uma retomada a partir do dia 12 de maio. Então, no dia 12 de maio, a empresa volta a produzir veículos, obviamente com uma escala menor, provavelmente entre 25% e 35% da produção efetiva da empresa. E como que vocês fizeram a assembleia, já que tem esse distanciamento, não pode ser presencial? Como é que foi a assembleia? Como é que foi a adesão dos trabalhadores da Fiat? Foi um bom quórum para essa votação? Realmente foi algo novo, sabe? Porque
devido a essa situação adversa que a gente está vivenciando, nós tivemos que criar mecanismos para consulta junto aos trabalhadores. É importante frisar que o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região jamais assina um acordo sem passar pelo crivo dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores necessitam opinar sobre aquilo que a gente está negociando para que a gente possa efetivamente fazer o acordo. E diante dessa situação que a gente está vivenciando, nós criamos o mecanismo da Assembleia Virtual. Os trabalhadores entraram no nosso site e, através de um link, eles puderam acessar a cédula, vamos dizer assim, virtual, né? E efetuar o seu voto. Milhares de trabalhadores entraram no nosso site, participaram dessa assembleia virtual, e eu vejo como muito positivo. Milhares de trabalhadores acessar o site do sindicato para fazer a votação. Foi uma votação muitíssimo expressiva, e 98,54% dos trabalhadores aprovaram esse acordo que nós negociamos. E as fornecedoras, o que ficou acertado na negociação com a FIENG? Sim, é importante a gente mencionar essa questão, André, porque o intuito do sindicato era fazer com as fornecedoras da montadora algo similar do que nós fizemos com a montadora, obviamente. Mas, infelizmente, as representações dessas fornecedoras ficaram, de certa forma, resistentes a fazer um acordo parecido com o que nós fizemos com a montadora, e levando em consideração essas incertezas, né, que os trabalhadores estavam vivenciando e a resistência das empresas, procuramos a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que, para quem não sabe, é um sindicato patronal, né, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Iniciamos essa negociação. Vale a gente deixar bem claro aqui que também foi uma negociação por videoconferência, extremamente desgastante. Foram 14 reuniões por videoconferência, e chegamos em um acordo que também pode ser acompanhado através das nossas redes sociais, e também o nosso intuito foi resguardar o emprego dos pais e mães de famílias metalúrgicos. Então, em linhas gerais, foi essa questão de dar estabilidade para todos os trabalhadores e as trabalhadoras. E, obviamente, que o governo Jair... Pode falar, Pedro. Obviamente que esse acordo, essa convenção coletiva emergencial, vamos dizer assim, né, que nós fizemos com a FIENG, leva em consideração as medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal. A medida provisória 927 e a medida provisória 936. É importante a gente frisar aqui, porque através dessas medidas provisórias, o governo federal deu carta branca para os patrões negociarem redução de jornada e salário e até mesmo suspensão dos contratos de trabalho diretamente com os trabalhadores. E o sindicato entende que o trabalhador ele fica vulnerável caso o seu empregador, né, o seu patrão, chamá-lo para negociar qualquer tipo de acordo. Obviamente que ele vai ceder, sabe? Então, diante dessa carta branca que o governo federal deu para os patrões, nós entendemos a necessidade da gente entrar no circuito e representar esses trabalhadores e, de forma mais equilibrada, fazer um acordo para minimizar as perdas dos trabalhadores. Então, a orientação para qualquer trabalhador da base metalúrgica de Betim e região, diante de um pedido de negociação com o patrão, a orientação é que ele consulte o sindicato, é isso? Exatamente, a orientação é que esses trabalhadores deixem claro para os representantes da empresa que existe um sindicato que negocia em prol dos metalúrgicos e das metalúrgicas. É importante dizer, André, que esse aditivo que nós fizemos com a FIENG, ele tem a abrangência em todo o estado de Minas Gerais. Então é algo muito grande, muito amplo.
E após essa convenção coletiva emergencial, o sindicato continua negociando com algumas empresas específicas aqui de Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas, acordos para melhorar um pouco mais o que está nessa convenção coletiva emergencial, levando em consideração as particularidades de cada empresa. Olha, terminar aqui, chegamos aqui a 15 minutos aqui já de conversa. Existe um ataque muito grande ao movimento sindical, às entidades, que vem da grande mídia, vem de ações judiciais, vem do próprio governo, desde o governo Temer, agora o governo Bolsonaro, e alguns sindicatos, infelizmente, não vão conseguir resistir a essa avalanche aí de ataques, né? Como está hoje o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região? Ele está organizado, ele está trabalhando direito, ele consegue manter uma quantidade de serviços, de lutas, à altura, minimamente à altura do que a categoria precisa? Sim, é importante a gente mencionar, André, que esse ataque aos sindicatos, esses ataques aos direitos dos trabalhadores, eles estão vindo já de longa data. É importante a gente frisar aqui que do ano de 2017 para cá, nós tivemos inúmeros ataques, né, aos direitos dos trabalhadores e ataques ao movimento sindical. Recordo que no ano de 2017, né, pós-golpe no governo do Michel Temer, foi propagandeado aí na grande mídia a necessidade de fazer a reforma trabalhista. E foi dito que geraria 6 milhões de emprego. Além de não gerar os 6 milhões de emprego, rasgou dezenas de artigos da CLT, artigos esses que protegiam os trabalhadores, sabe? Então, e dentro dessa dita reforma trabalhista, é importante dizer que isso não foi uma reforma, isso foi um ataque aos direitos dos trabalhadores. Estava lá também a questão da sustentação dos sindicatos. Inclusive, o imposto sindical foi subtraído. Eu quero deixar bem claro aqui que o imposto sindical ele não teve um impacto significativo na vida financeira dos sindicatos metalúrgicos de Betim. Esse imposto sindical aí, ele se equivale a 18%, 20% no máximo da receita do sindicato. Nosso sindicato ele é extremamente atuante, a gente vive de mensalidade dos trabalhadores, né, que é quem tem que custear o sindicato, e também de descontos negociais oriundos de negociação que a gente faz, da campanha salarial, de inúmeras PLRs que a gente, mesmo diante dessa crise, a gente consegue negociar. Então, o sindicato atuante, certamente, os impactos que foram feitos aí nos últimos anos, não teve um significado muito grande para nós. Então, a gente continua prestando os mesmos serviços que anteriormente a gente prestava, temos a assessoria jurídica, com vários advogados extremamente experientes, que estão acostumados a fazer esse trabalho de representar muito bem os trabalhadores junto à Justiça do Trabalho. Temos também o nosso clube recreativo, que a gente continua o mantendo. Obviamente que, diante dessa questão que a gente está vivendo agora, da pandemia do novo coronavírus, então, levando em consideração as orientações da Organização Mundial da Saúde, os decretos, né? Obviamente, por enquanto, momentaneamente, ele está fechado, mas também é uma prestação de serviço para o associado. Também temos a prestação de serviço na área da saúde, com vários médicos conveniados. Então, todo o suporte que nós dávamos antes desse ataque ferrenho ao movimento sindical, a gente continua concedendo esses benefícios para os sócios e para todos os metalúrgicos da nossa base. Ok, só uma última pergunta, que a Andréa Diniz entrou aqui no nosso chat e pergunta, das empresas que estão funcionando, existem algumas que continuam aí com a produção, né? Elas estão aplicando as orientações de prevenção, como que o sindicato
consegue acompanhar isso, fazer algum controle. Vocês estão em cima disso? Sim, a gente acompanha isso de várias formas, né? Tem algumas empresas que a gente tem diretor do sindicato dentro, tem outras empresas que nós temos contato com cipeiros, com ativistas do piso de fábrica, e a gente vem fazendo esse controle rotineiramente. É importante dizer que na convenção coletiva emergencial que nós assinamos junto à FIENG no dia 30 do mês de abril, tem algumas cláusulas lá que obriga a empresa a tomar algumas medidas de prevenção dentro da área de trabalho, né? Como utilização de álcool em gel, detergente para os trabalhadores lavarem as mãos. Algumas empresas dentro do restaurante estão deixando as cadeiras, né, longe umas das outras, 2 metros, colocando acrílicos entre um trabalhador e outro para ter o distanciamento necessário. Então, a gente vem acompanhando isso. Em linhas gerais, está sendo algo dentro da normalidade. Obviamente que, como nas outras bases, tem algumas empresas que não levam muito isso em consideração. Aí nós estamos tomando os encaminhamentos jurídicos necessários. Aí a empresa que a gente orienta, que a gente conversa, tenta chegar em um ajuste e ela não nos ouvem, aí a gente tenta outros mecanismos, né? Outras entidades superiores, como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Ok, Alex Custódio, presidente dos sindicatos metalúrgicos de Betim região, agradeço muito aqui a sua disponibilidade, a conversa aqui com a gente. Betim tem uma das maiores bases metalúrgicas do Brasil, então é uma conversa importante para levar essa mensagem. Muito obrigado. Nós vamos entrevistar na próxima quinta-feira, às 18 horas, o ex-vereador Raimundo Salomão. Contamos com a audiência de todos. Muito obrigado, até a próxima.